Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, chegando aqui com mais um versículo da Palavra de Deus para a nossa meditação. Na reflexão passada, nós meditamos sobre Eclesiastes capítulo 9, versículo 11. E neste agora é o versículo 12, Eclesiastes capítulo 9 e versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor Jesus: que também o homem não conhece o seu tempo. O homem não conhece o seu tempo. Como os peixes que se pescam com a rede maligna e como os passarinhos que se prendem com o laço. Assim se enlaçam também os filhos dos homens no mau tempo, quando cai de repente sobre eles. É importante frisar aqui essa parte quando a palavra de Deus diz que o homem não conhece o seu tempo. É importante saber que há um tempo determinado de Deus para nossas vidas, para aquilo que Deus quer que a gente faça. E sempre Deus, ele primeiro prepara o cristão, o seu servo, através das provações, para esse tempo, como está escrito em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, né? Que tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito, ou seja, o tempo do preparo e o tempo do propósito. E agora aqui em Eclesiastes capítulo 9, versículo 12 diz que também o homem não conhece o seu tempo. Se o homem não conhece o seu tempo, o seu momento, o momento dele atuar, então ele deve perguntar a Deus, esperar no tempo de Deus, na vontade de Deus. Mas aí o que é que acontece? Como os peixes que se pescam com a rede maligna e como o passarinho que se prende com o laço, assim também se enlaçam os filhos dos homens no mau tempo. Ou seja, ele acha que todo tempo é tempo para ele agir, é tempo para ele abraçar, é tempo para ele estrear. E não, o homem precisa saber o seu tempo, o tempo certo de Deus, o momento de Deus agir. Assim como há um tempo determinado, há um tempo determinado também de Deus nas nossas vidas. Todo tempo não é o nosso tempo, há um tempo específico. Aí assim como os peixes caem no anzol, porque ele acha que porque ele viu a isca bonita, esse é o momento de comer, esse é o momento de se deleitar, ele não percebe que dentro daquele tempo, daquela isca, tem um anzol. O passarinho não percebe que no meio daquela comida tem uma gaiola, tem um açafrão, tem um laço para pegar ele, porque ele acha que uma delícia, porque ele achou ali aquela isca, mas ele não percebe que na isca tem a armadilha. Então, por ele não olhar esse lado, ele cai no mau tempo, como diz o final do versículo. Os filhos dos homens caem no mau tempo, quando cai de repente sobre ele, porque o inimigo ele prepara também oportunidade, ele é oportunista, ele oferece que nem nas tentações de Jesus, que ele fez a Jesus, transforma essa pedra em pão. Jesus estava muito faminto, parecia até uma proposta boa, um tempo bom, mas aquele pão era um pão envenenado que o inimigo estava preparando e ele não aceitou de jeito nenhum. Ele disse: eu prefiro o que sai da boca de Deus, a resposta de Deus, o que Deus vai dizer ao meu favor é o que eu prefiro. Então eu fico com o tempo de Deus na minha vida e não com qualquer tempo que aparece, porque ele pode cair na rede, como um peixe cai na rede, ou como um peixe é pego pelo anzol, ou como um pássaro é pego pelo laço. Então, se ele esperar no tempo de Deus, vai dar tudo certo. Então, o homem precisa conhecer o seu tempo. O começo do versículo diz: o homem não conhece o seu tempo. Então, ele precisa, através da oração,
através de ouvir o que sai da boca de Deus, saber qual é o tempo certo dele abraçar a oportunidade, porque senão, se ele abraçar uma oportunidade, um tempo que não é o de Deus, pode haver uma frieza espiritual, pode haver uma falta de não estar mais na casa do Senhor, na presença do Senhor. Por quê? Porque foi pego pelo mau tempo, pela oportunidade que o inimigo mandou, com a intenção de pegar aquele pássaro no laço, o peixe no anzol. Então, irmão, precisamos ver qual é o tempo de Deus na nossa vida. O tempo de Deus na nossa vida. Não abraçar todo tipo de tempo. Tudo que vier eu vou aproveitar o momento. Possa ser uma armadilha, possa ser um laço. Precisamos conhecer qual é o tempo certo de Deus. E só Deus, Ele tem esse tempo certo na nossa vida. Porque no tempo certo de Deus, se tudo se encaixa. Tudo se encaixa. E em vez de cair na rede, nós cai nos braços do Senhor e tudo vai dar certo em nome do Senhor. Precisamos conhecer o nosso tempo certo e a maneira certa de agir, para que não venha cair no laço, para que não venha cair na rede e não venha cair no anzol que o inimigo prepara em um mau tempo. Que Deus abençoe a cada um de nós. Ficamos com essa palavra em nome do Senhor Jesus Cristo.